galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E bom, primeiramente, feliz ano novo, né? Pô, feliz 2019. Nosso primeiro Veja Bem Mais do ano. César, quer dar um feliz ano novo pro povo também? Inclusive para aqueles que estão escutando em dezembro de 2019 ou janeiro de 2021, feliz ano novo para todos vocês. Ou quem estiver no futuro, daqui a milhares de anos. Como é que a pessoa tá vendo em janeiro de 2020? Feliz ano novo do mesmo jeito. Feliz ano novo. Todos os paleontólogos escutando o VB em 2500. Hieróglifos egípcios? Não, vocês vão encontrar episódios do Veja Bem. Os pendrive com paleontólogos na nuvem. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu tô imaginando alguém. Enfim, vambora. Bom, e como é começo de ano, todo mundo faz suas promessas aí para 2019, suas metas, seus objetivos. E a gente achou que um tópico legal que vai com isso é atenção. E convenhamos, né? Pra você focar nos seus objetivos e realmente chegar, você tem que ter atenção. Então, o tópico desse episódio é atenção. E, bom, já vamos direto, né? Se alguém quer comentar mais alguma coisa. Eu acho que vai ser bom. Começo de ano, com as suas metinhas, suas listinhas aí. Listinhas em mãos, Pra escrever ela é fácil. Agora a gente vai ver como é que o desenrolar dessa coisa. Na verdade, eu tenho de filmes pra ver. Acho que o mais legal vai ser poder desmitificar algumas coisas. Sim, não, calma aí. Tá, então vamos lá, galera. Então, além de ser começo de ano, quais seriam outros motivos pra gente falar sobre esse tópico? Porque a gente escolheu atenção como tópico desse episódio. Eu começo? Pode falar. Pode ser? Olha, pra ser sincero, o tópico foi sugerido pelo César. Eu realmente não tinha me aprofundado tanto. Na verdade, foi uma coisa que eu nunca prestei atenção. Mas pra ser sincero, foi bom pra entender um pouco e desmitificar algumas coisas que eu imaginava que era uma realidade. Entendeu? Uhum. E principalmente num ponto quanto ao trabalho das pessoas que estão no meio, inclusive a dificuldade das pessoas que vivem com certos problemas relacionados a isso. Eu não tinha ideia da profundidade que poderia chegar, e inclusive ver a possibilidade de poder melhorar. E até levantar dúvida se eu sofro de alguma coisa em relação a esse tópico ou não. Olha, pode ser que eu fique triste no final desse episódio. Então pra mim foi um compilado de informações, tipo assim, conhecimento geral pra mim, mas ao mesmo tempo a oportunidade de ver isso, eu posso trabalhar alguma coisa pra me desenvolver. Isso, ou desenvolver essa capacidade em particular. Perfeito. Bom, do meu lado, eu tenho 3 vertentes do porquê que eu sugeri esse tópico e eu acho que é importante discuti-lo. A primeira vem de um sentimento cada vez maior de que tem muitas celebridades, muitos youtubers fazendo conteúdo, podcasts ou vídeos nos quais eles falam que vão abandonar as mídias sociais por um período, que eles estão cansados e que eles estão desatentos, que eles já não conseguem começar um livro e terminar, que eles já não conseguem assistir um filme sem olhar no celular durante o filme. O primeiro que eu escutei nessas linhas foi em agosto, eu acho, 2018, e desde então eu tenho visto cada vez mais famosos online, por assim dizer, influencers, que estão fazendo isso, estão tirando férias das redes sociais em virtude de que eles estão perdendo a capacidade para atenção. Então, isso me fez pensar, bom, como consumidor dessas pessoas, me fez pensar se eles tinham razão ou não, como isso se aplicava no meu contexto. Então, desde então, eu tinha pensado nisso como um tópico, mas achei que não tinha muita massa para fazer esse bolo, digamos. Mas quando a gente gravou o episódio Linguagem, o parte 1 e o parte 2, que chamamos de Como Falar Bem, quem não escutou ainda, por favor,
Da minha parte, acho que foi um dos episódios mais legais que já fizemos, tanto a parte 1 como a 2, 35 e 36, link nas referências como sempre. Esses episódios fizeram refletir muito sobre, obviamente, a linguagem, mas como a linguagem é uma ferramenta para chamar nossa atenção. Para quem já escutou, quem não escutou, eu sugiro parar agora e escutar antes de continuar esse. A gente começa o episódio falando de como que a linguagem é um poder que não nos damos conta do grande que é, ao, por exemplo, falar elefante rosa e tá todo mundo pensando nisso. Mas numa outra camada, o que é pensar no elefante rosa? É dar atenção a essa figura, né, do elefante, da cor. Então, quando eu reescutei o episódio do Linguagem para editar e conversando com outras pessoas que já tinham escutado, eu me dei conta de que nós falamos lá durante o Linguagem que a razão da gente falar de linguagem é que o VB era um episódio sobre linguagem, que a gente estava sempre definindo o que era cada termo antes de começar a discutir e que, portanto, tinha todo sentido fazer aquele episódio meta. Mas, para fazer referência ao Veja Bem Menos The End, na real realidade, o Veja Bem é um programa sobre atenção. Porque falamos sempre entre 1 e 2 horas, às vezes um pouco mais, sobre um tópico em particular que nada mais é do que chamar atenção para aquele tópico. Começando lá com pena de morte, com educação, política, se quiser nomear aí, nós escolhemos focar nisso, dar atenção para isso durante o tempo que falamos sobre isso. Então, independente da linguagem que usamos, como definimos, ou a definição dos nossos jogos semânticos aí, em primeira instância, tanto para nós que fazemos o podcast como para quem escuta, a eleição aí eu quero prestar atenção sobre esse tópico durante esse tempo. Eu cheguei nessa conclusão de que realmente tudo que consumimos ou que fazemos é uma decisão em termos de atenção. E vamos elaborar bastante nessa vertente mais pro fim do episódio. Mas só como segunda linha aí de raciocínio, a primeira é uma tendência hoje, o povo reclamar da atenção e usar isso como argumento para tirar férias de redes sociais. E o segundo realmente, se estamos dando atenção a tantos tópicos, por que não dar atenção à atenção? Vamos ao momento ultra meta. E terceiramente, que também é referência ao episódio sobre linguagem, eu comecei o episódio relatando uma anedota de 2 peixes que estavam nadando no aquário e tinha um peixe velho que passava por eles e perguntava: e como tá a água? E eles dão um sorriso e passam pelo peixe e depois dizem um pro outro: mas que água? E a gente descreveu a água aí como sendo a linguagem que usamos, mas não nos damos conta de como nos afeta, enfim. E aí eu pensei nesse mesmo exemplo pro atenção. E acho que a história seria mais ou menos: tem 2 peixinhos e passa um peixe e pergunta: e a atenção, como vai? E os 2 peixes continuam nadando e no momento um pergunta pro outro: você jogou Fortnite ontem? Continuam nadando, falando de coisas aleatórias. Espero que não. Então realmente não tem como você falar da importância das coisas que você não dá atenção. E dar atenção à atenção me parece bem importante, seguindo essas premissas aí. O pessoal vai sair do episódio do VB com um filtro novo para atenção. Vai ver, só. Pelo menos uma nova anedota. Ok, galera, agora vamos começar com... Bom, a gente sempre começa de verdade quando manda ver no episódio. Vamos definir aí o que significa atenção dentro das distintas áreas de estudos, aí, como psicologia, neurociência, etc. Existe só um tipo de atenção? Existem outras formas? Como funciona? Só um ponto de atenção aí antes de começar. Que agora que fizemos episódio de linguagem, vamos tentar sempre ser o mais claro possível o sentido que estamos definindo as coisas. Sim. Em outras palavras, nossos jogos. Então, só um lembrete: nossas definições aqui não são exaustivas nem exclusivas. São apenas referências que fomos expostos e tentaremos ao máximo possível definir bem as fronteiras. Mas se tem algum psicólogo, neurólogo, não sei, um líder espiritual nos escutando, o que vamos falar aqui não é necessariamente a realidade para tudo que pode ser esse termo, senão é a atenção que estamos dando para esse significado nesse contexto. Ok? Agora sim, pode seguir, Pedro.
Pronto. Tudo em ordem. Todo ordem. mundo prestando atenção. Mas... Atenção na lousa. Então, gente, eu acho que tipo, em palavras simples pra gente conseguir vocês terem um cheiro do que entendeu? Do que poderia ser. A gente pode começar classificando o quê? Pelo menos com base no que eu vi. Que a atenção nada mais seria a habilidade, no caso. Inclusive, pode ser até visto como uma ferramenta para a gente poder conseguir escolher e se concentrar em um estímulo relevante para nós. Por exemplo, você estando num cenário... Constantemente a gente está sendo bombardeado por diversos estímulos. Nesse exato momento que a gente está gravando aqui, por exemplo, não quer dizer que o resto em volta parou. O problema é que eu criei um funil. Eu comecei a funilar as coisas para o foco, por exemplo, numa entonação de voz, para gravação. Por exemplo, notar se eu estou próximo ou distante ao microfone. Ter que saber quando parar, no caso, quando alguém de vocês for me acionar, esse tipo de coisa. Então, em resumo simples, pelo menos o que eu consegui levantar foi isso. Seria mais uma habilidade da gente... Acho que uma ferramenta até, né? Não sei se ferramenta seria um bom termo para usar, para definir. É uma capacidade, pode dizer. Capacidade. Isso. Assim como o músculo te dá a capacidade de levantar certos pesos, a atenção é uma capacidade para filtrar estímulos que você designa relevante ou não. E aqui uma curiosidade, já que estamos falando da definição, que a atenção, tal qual conhecemos, é um termo que só passou a ser realmente usado depois do século XIX. Até então era muito raro, principalmente na língua inglesa. Isso costumava significar concentração ou até educação em alguns casos. Tipo, seja atento com o que a outra pessoa quer. Seja bem educado, tenha cortesia, nesse sentido. Agora, a atenção, tal qual entendemos hoje, que no geral é essa capacidade para direcionar o foco, é algo bem recente. Quase que começou paralelo ao campo da psicologia. Então, como também falamos lá nos episódios de linguagem, não é que sempre existiu, é uma evolução linguística que nos permite especificar esse ponto. Na verdade, tem até um exemplo simples que o pessoal dá, né? Você pode enxergar, por exemplo, a habilidade da atenção como um marcador de texto, o pessoal gosta de falar. Acho que dando um exemplo mais próximo, assim, para o pessoal entender. Eu acho que todos sabem o que é atenção, né? Não tem alguém que fica confuso em relação a isso. Mas acho que é importante, para esse episódio aqui, determinar que não existe só um tipo de atenção, segundo os campos de estudos que exploramos. Nesse caso seria a psicologia e a neurologia. E a atenção é sinônimo, nos casos que abordaremos, com foco, concentração, que em resumo para repetir, a sua capacidade de filtrar estímulos só para aquilo que você, ou seu cérebro, determina como relevante. Na verdade eu levantei uma coisa interessante, você mencionando a linguagem, eu mesmo não sabia. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi sobre o pai da psicologia nos Estados Unidos, o psicólogo e filósofo William James, né? Ele até tem ele tem uma frase dele aqui que resume bem o que ele quis dizer quanto à atenção. Eu gostaria aqui de citar para o pessoal, abrindo aspas aqui. De acordo com William James, a atenção é a tomada de posse pela mente, de forma clara e vívida, de entre diversos objetos ou esquemas de pensamentos simultaneamente possíveis. O foco e a concentração da consciência são sua essência. Implica na retirada de algumas coisas com a finalidade de lidar efetivamente com outras. Fecha aspas. Então nada mais é que o César já resumiu aí, né? O trabalho da gente conseguir, num ambiente constante, cheio de estímulos, a gente conseguir focar em um e ao mesmo tempo ignorar outros, né? Em resumo, é um filtro. Perfeito. Funil. Agora, o que o William perguntou, só tem um tipo ou não? A resposta aí é não. Existem, aqui ouvintes, paciência, que são vários modelos. E prometemos que vamos chegar nas partes mais relevantes ao contexto em breve. Mas, como vocês também, presumo, podem intuir, tem um tipo de atenção que vocês conseguem, ou que conseguimos, no caso, direcionar. Como, por exemplo, prestar atenção nesse podcast, no que eu estou dizendo. Se você está dirigindo na estrada, no outros carros que estão contra a sua direção, essa é um tipo de atenção, que é a voluntária, digamos.
E tem outro tipo de atenção que é a involuntária. Se uma é voluntária, obviamente a outra tem que ser involuntária. Que é aquela de, por exemplo, você tá aí tomando café da manhã na sua casa e de repente aparece um leão na sua sala. É algo que... Minha intenção é mudar um pouco de foco. Temos certeza que você perceberia, assim como também se alguém quebrar um copo atrás de você, ou se alguém der um tiro do seu lado, enfim. São essas coisas que o nosso cérebro está escaneando permanentemente para riscos. E, bom, coisas que podem ajudar na autossobrevivência. E isso daí é um ponto interessante, esse tipo de atenção... Aqui, estamos definindo a atenção como uma capacidade nesse primeiro momento. E para essa capacidade é importante definir que a segunda rouba um pouco da primeira. Então, se fosse uma quantidade de água em 2 baldes, assim, uma passa para outro balde segundo a força do estímulo. A gente tem certeza que se você estiver escutando esse podcast, que é um raio do seu lado, o raio vai chamar muito mais atenção do que nossas palavras agora. Então, em linhas gerais, esses são os 2 tipos de atenção. A voluntária, você escolhe onde quer direcioná-la, e a involuntária, coisas acontecem e você, como aqui no sentido amável da palavra, um animal que quer sobreviver, você precisa garantir a segurança. Que na verdade eu também vi você tá falando de tipos de atenção, eu vi na verdade um modelo interessante que o pessoal fala que dentro do meio acadêmico vem sendo aceito, né, que é o do Skolberg e do Matter. O que acontece? Eles classificam aqui em 6 tipos diferentes. Eu vou fazer aqui, falar cada um deles bem breve, tá? O primeiro que a gente tem é o modelo de excitação, que eles chamam, né? Seria que faz alusão ao nosso nível de ativação e nível de atenção. Por exemplo, quer você esteja cansado ou com energia. Então, existe aquele... Eu acho que esse classifica naquele estímulo que você mencionou de... Como é que eu posso dizer? Uma bomba estourando, sabe? Que você capta, independente da sua boa vontade, não, você vai captar. Sim. A gente tem o segundo ponto, que é a atenção focada, que o César já... Acredito que caso com o César já mencionou, que é a habilidade da gente focar a atenção em um só estímulo. Em seguida, a atenção constante, né? Seria a habilidade de se concentrar em um estímulo por um período mais longo de tempo. No caso dos nossos ouvintes com o podcast, é meio difícil você ler um livro e ao mesmo tempo escutar um podcast. Temos exemplo também de atenção seletiva, né? Que é a habilidade para se centrar em um estímulo ou na atividade na presença de outros. Por exemplo, que desviam a atenção. Acho que dirigir um veículo é o melhor exemplo aqui na atenção seletiva. Que ao mesmo tempo que você tem que estar concentrado, você tem que estar atento se alguém vai atravessar a rua, o jogo de pé, troca de marcha, etc. Isso. Por falar nesse tipo de atenção, abrindo um parênteses aqui, temos um novo colaborador que eu Veja Bem Mais. Responsável pelo mod do jogo ETS2 Rotas Brasil, do Euro Truck Simulator. Se você gosta de dar atenção a esse tipo de variável, como conduzir bem, como observar a paisagem, nesse caso virtual, é um simulador que... Sua experiência de caminhoneiro, gente. Pegar a estrada. Mas nesse caso, que diferencia é a experiência nacional, né? O Euro Truck Simulator, como o nome já diz, tá lá. Esse daí te projeto permite... tem iniciado aqui no interior de São Paulo, com o objetivo de alcançar agora a primeira fase até o Rio de Janeiro. Então, tudo por onde você estiver passando é uma réplica das estradas do Brasil. O único, tá? Detalhe, que ele é o único. Isso. Então, para quem curte, links nas referências pro site, canal no YouTube, etc. E lá vocês vão escutar um pouco da gente também. Isso aí. Vamos lavar outra, né, gente? Mas só para fechar, então, ficou faltando 2, que é a alternada, né? Seria diferente da seletiva. O que acontece? A alternada, a gente tá falando de trabalhar com 2 estímulos ao mesmo tempo. Digamos que você tá com 2 planilhas no Excel. Então, eles classificam como atenção alternada. E a última dividida, que seria a habilidade para centrar ou prestar atenção a diferentes estímulos ao mesmo tempo. Esse daqui eu já acho mais complicado. Isso é um multitasking, né? E não funciona pra mim, tá? Um aviso, que durante toda essa pesquisa que fizemos, eu, pelo menos do meu lado, não encontrei nenhum artigo que comprovasse a eficácia de multitasking. Todos dizem que... Eu também. Na verdade, sim, eu vi falando muito disso, que
Primeiro que eles classificam que a atenção é limitada, né? Isso. Em termos de capacidade de duração. Então, um trabalho multitarefa já me parece um pouco... Você que se acha bonzão aí, você fala, eu sou multitask, eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. Desculpa, meu amigo, talvez você não seja. O primeiro mito aqui. Multitasking não é tão eficaz quanto direcionar a atenção a somente uma coisa por vez. Link nas referências. Inclusive eu vi um negócio interessante falando, tipo assim, que até o fato, por exemplo, tipo assim, de você evitar estudar, por exemplo, quando você tiver com fome, já influencia algumas coisas. Sim, aí é o mecanismo, né? Aqui eu vou complementar... É biológico o negócio. Vou complementar o que você estava falando de modelos de atenção. E aqui, ouvintes, existem muitos, viu? O Pedro falou esse de 6, eu vi outro de 3. Dá para você sintetizar e cortar em vários pedaços esse bolo aí. Mas, assim, em linhas bem gerais, como eu disse no começo, é uma voluntária e outra involuntária. E o mecanismo a partir do qual isso funciona, aqui eu estou usando um TED Talk específico como referência, tem outros vários, mas é com relação a determinar a relevância. Que vocês já sentiram que, por exemplo, não sabem no que prestar atenção, ou que a mente viaja assim, independente da sua própria vontade, para coisas que não são bombas explodindo, mas sim um episódio de uma série que você viu faz uma semana e de repente está pensando nisso, não sabe por quê? Esse é o mecanismo que esse vídeo explica, que tem todas essas alavancas aí de que tipo de atenção é, mas o que normalmente direciona um pensamento ou não a certa coisa são 3 variáveis. E o primeiro é o de hábito. Então, você tende a prestar atenção em coisas que estão associadas a seus hábitos. Se você, por exemplo, vê um copo de, não sei, copo de água, o hábito você vai ter um copo de água para tomar um copo de água. Então você está prestando atenção na sua sede. Ou se você vai tomar banho, se for o caso, não sei. Você já viu aquela coisa de ver cachoeira e pensar em ir no banheiro? Sim. É igual a gota pingando. Isso. Então uma dos primeiros mecanismos aí das 3 variáveis é esse de hábito. Quanto maior o seu hábito em certos comportamentos, certas associações, maior é a sua atenção para aquilo. O segundo é o do prêmio, que em inglês é reward, que é o que todos, principalmente hoje em dia, mais que qualquer outro momento, estamos buscando, que é o efeito dopamina, que é aquela sensação de ver aquele like, sentir aquele calorzinho de o que eu compartilhei foi legal. Ou no caso de escutar uma música, por exemplo, de sentir mais relaxado. Esse prêmio que você tem por prestar atenção a algo que é prazerosa para você. É meio que um círculo isso. O nosso cérebro, por razões energéticas, prefere aquilo que é fácil e prazeroso em vez daquilo que é difícil e doloroso. Então, é bem intuitivo em esses termos que, dado nossos hábitos e dado nossa busca em linhas gerais, sempre por prazer, que essa variável prêmio é algo que direciona a nossa atenção. Quando a aula tá chata, por exemplo, e você tá pensando na cerveja que você vai tomar depois, isso explica por que sua mente tá na cerveja depois e não na aula, porque é fácil, prazeroso. Só um detalhe, tomar cerveja depois da aula, a gente tá falando universitário. Se você tiver, porventura, não tiver de 18 anos, por favor, desconsiderar, trocar por suco. Veja bem, não se responsabiliza pelos atos dos seus ouvintes. Isso. Pronto, pode continuar, por favor. Boa, Pedro. Bom, então o primeiro elemento, voltando ao hábito. O segundo é a busca por prêmios. E o terceiro, que é talvez o mais difícil de exemplificar, é a execução. Que é quando você tem um plano e quer executar aquele plano, e você tem essa capacidade de voluntariamente focar naquele plano. Então, enquanto os 2 primeiros são, de novo, vem por força de hábito e o que é mais prazeroso ao cérebro, o terceiro é o único que você consegue realmente direcionar. É aquele... Você está na aula, a aula está chata, você preferia estar em outro lugar, mas você sabe que precisa passar na prova, então você está focando aí todos os seus neurônios para a informação que você está recebendo e consegue executar essa sua atenção, direcioná-la. Então, o resumo aí quais são os tipos de atenção, voluntária, involuntária, e tem mais
as vertentes que o Pedro falou, que são várias, e como funciona todas essas vertentes é através desses mecanismos de estímulos aí. Qual que é o hábito, qual que é o prêmio e qual que é o seu plano, digamos. E o que ganha de quem aí é o que gera bagunça na sua mente sempre. Que não dá pra você determinar... Por que eu tô pensando na série da semana passada? É porque eu pensei isso? É porque me dá prazer pensar nessa série? Ou é porque é um hábito meu pensar em séries enquanto eu tô na aula? São diversos fatores rodando ao mesmo tempo. Isso. Por isso que é aquela sensação de que você não tá no controle e sua mente faz o que quer. Exato. Até porque, aqui não querendo desviar a atenção do tópico, mas o que você chama de você, que é essa vozinha aí na sua cabeça, não é só uma fonte, né? Não é um rio que tem uma nascente, senão que vários e compila num rio que você dá esse nome aí, mas realmente não sabe de onde está vindo exatamente o porquê que você está pensando nesse momento. Bom, acho que dá para fechar aí na resumida aula de biologia, neurologia dos sistemas cognitivos. Responde a sua pergunta, William. O que é atenção e como funciona? Sim. Quais tipos tem? Depende do modelo que você pegar. Tem uns que tem 6, outros tem 3. Tem 3. Atenção em qual você quer. Bom, então acho que a gente definiu bem aí o que é atenção. E bom, como a gente sempre fala que é o começo da discussão, dá sempre pra você buscar mais informação aí. Como vocês viram, são vários esquemas diferentes. Mas, bom, partindo já para a próxima pergunta, uma coisa que a gente percebe bastante ultimamente é como palavras ou termos como falta de atenção, ou déficit de atenção, ou espasmo de atenção, eles são ligados de uma forma negativa com a nossa interação com a tecnologia. Certo. Principalmente com mídias sociais, etc. O que vocês acham dessas ligações? Vocês concordam com isso? Ou vocês acreditam que a gente não perdeu tanto a nossa atenção dado a tecnologia que a gente tem hoje em dia? Principalmente redes sociais, etc. Eu quero começar aí. Manda. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nessa pergunta aí é que hoje não só vivemos com mais tecnologias que roubam nossa atenção, por assim dizer, como o caso do celular, computador, videogames, etc. Mas vivemos numa época onde nossa atenção foi monetizada. Acho que esse é uma variável tão importante quanto as tecnologias em si. É o fato que, como o YouTube faz dinheiro, como o Facebook faz dinheiro, vocês sabem a minha resposta, né? Até porque, como esse podcast poderia fazer dinheiro, também é parte da resposta. Exatamente. Eu estava escutando um podcast interessante nesse tema, como sempre, link nas referências, que diz tem um artigo também, que o autor ele tenta passar um dia contando quantas publicidades ele vê. Na tela do computador, na rua. E ele tira o Adblocker, não sei se vocês usam aí, mas é algo que é claro. Eu abraço faz muitos anos. Eu uso. Eu só não uso no YouTube. Se você tirar esses Adblockers aí e tentar navegar na internet hoje, eu garanto que não vai ser uma experiência tão agradável. E esse autor ele tentou estimar quantas publicidades ele via por dia. E ele chegou, se eu não me engano, ao redor de 150, 200. Mas assim, bem estimado. Porque ele obviamente é só aquele que ele tá dando atenção, né? Ele viu a propaganda e chamou a atenção dele. Mas todo aquele na periferia, digamos, do campo visual dele, que ele não teve consciência dele, não anotou. Mas a estimativa, e esse é um grande pulo. Nesse podcast aí eles dão uma estimativa, só dado em números de fontes e de empresas que participam desse mercado de publicidade. Nos Estados Unidos, uma pessoa em média, sem adblocker e indo na rua, vivendo normalmente, digamos assim, é exposta a 100 mil fontes de propaganda por dia. Meu Deus do céu. Então, realmente é importante ter em consideração que vivemos num campo de batalha pela nossa atenção. Existem modelos que não levam tanto em conta isso, como é o Netflix, mas ainda assim eles usam esse dinheiro para botar propaganda em tudo que é lugar, né? Para quem não é assinante ainda, para que vire. Então, a minha resposta aí para sua pergunta de temos menos atenção hoje do que comparado às outras gerações, por exemplo, eu diria que sim e não.
O número de estímulo Eu, assim, quadriplicou. Voltando à nossa definição de atenção lá para capacidade. Acho que a nossa capacidade não mudou. Se voltar 50 anos, 100 anos atrás, a capacidade de estímulos que podemos receber continua a mesma. A diferença é que... A diferença é que... muito mais informação, né? Isso. Quando você vivia num campo há 100 anos atrás e tudo que você podia ver era a grama crescer, digamos, tinha muito mais água no seu balde de atenção aí. Sim. E hoje... tem uma metralhadora fazendo furos nesse balde de todos os lados. E realmente aqui sobra para você direcionar essa água aí que você tem ainda, tende a ser menor. Mas, de novo, não é uma questão de que temos menos, é só de que existe uma guerra muito maior, por isso que já temos e não está sendo necessariamente utilizado. Então é uma batalha realmente por atenção à economia hoje. E é um pouco irônico. No começo lá, né? A parte, o negócio de atenção que rouba a sua atenção hoje é muito maior. Até a própria forma que vem se desenvolvendo toda a publicidade, cara. Por exemplo, canais no YouTube, é sempre aquela coisa mais dinâmica, sabe? Sempre aquela coisa mais... Até o próprio recorte de canais, por exemplo, que o pessoal faz constantemente, corta pra prender sua atenção. Então, apelam mais para esse tipo de estímulo, entendeu? Até porque a tendência é aumentar. É a fonte, né? É irônico a gente falar isso num programa multimídia que quer cada vez mais ouvintes para poder monetizar. Mas é o que hoje... e aqui eu vou pular um pouco para uma narrativa econômica futurística. Mas antigamente tínhamos a necessidade de realmente plantar o que comia, de costurar a roupa que usava. Então essas coisas demandavam atenção para a produção disso. Isso tinha valor. E hoje, com a cada vez maior automatização de tudo, o único recurso que realmente temos, como exemplifica bem Netflix, YouTube, Spotify, etc., o Facebook, é a nossa atenção. Então, isso é algo que todos têm, que não precisa ser desenvolvido, que já nascemos com ela. E que no mundo Wall-E, digamos, é a única coisa que realmente poderíamos fazer, é dar atenção a coisas que brigam por ela. A produção mesmo ficará para as máquinas, robôs e algoritmos. Então, acho que cada vez mais a tendência é que a atenção deixe de ser apenas um recurso individual e passe a ser o recurso da humanidade, sendo bem catastrófico e dramático na minha asserção. Nossa, que coisa triste, né? Muito triste. Mas querendo ou não, é uma realidade. Para pensar hoje, a quantidade de estímulos que a gente já é bombardeado constantemente, inclusive eu acho que isso replica bem a situação de se ouvir tanto sobre problemas de pessoas que sofrem com déficit de atenção, esse tipo de coisa, né? Fica até difícil para uma pessoa que, igual você tá falando, antigamente, poderia não ser, tipo, claro que a gente tá falando de uma condição biológica, uma condição fisiológica, sempre existiu, mas pensa hoje um cenário, uma pessoa num cenário que sofre disso num cenário de hoje. Claro que isso daí vai acarretar, tipo, em algo catastrófico para ela, né? Inclusive a gente vai colocar os links nas referências aqui sobre alguns relatos que eu vi, que eu cheguei a buscar, que eu não tinha ideia da profundidade que poderia atingir esse problema. Porque pra mim sempre foi tipo assim, você sofre disso, vai mal na prova, Pedro, sei lá. Quer definir primeiro pros ouvintes o que você quer dizer por essa síndrome de déficit de atenção? Então, na verdade, a sigla, né, o TDAH, né, conhecido como transtorno de déficit de atenção, são transtornos que são conhecidos como... Como é que eu posso... Putz, eu acho que é melhor você definir. Senão eu vou me enrolar todo aqui. Basicamente, ouvintes, é uma condição a qual não permite a pessoa... Eu acho que eu sofro. a controlar aquela atenção que a gente falou de voluntária. Que eu disse lá no mecanismo de atenção, que tem o hábito, tem o prêmio e tem o sistema executivo, a execução. A execução para essas pessoas, elas têm menos receptores de transferência de informação, transmissão de informação, que é a dopamina. Então isso acarreta em elas não poderem focar por muito tempo em uma só coisa. Essa execução de falar, eu tenho esse plano A e vou seguir esse plano A, neurologicamente falando, muito mais difícil para elas. E eu até tive experiências pessoais com colegas de escola que tinham essa condição,
E elas eram colocadas em salas separadas, e quando todos os alunos tinham 1 hora para fazer a prova, elas tinham 2 horas normalmente, porque a distração era tamanha que elas realmente não conseguiam terminar. Elas sabiam o conteúdo da prova, eram até bons alunos no geral, mas não conseguiam realmente focar por 1 hora inteira naquele pedaço de papel e perguntas específicas. Então eles precisavam de mais tempo para recuperar a atenção perdida em, sei lá, no lápis que estava usando, ou no passarinho do lado de fora da sala, para poder completar a avaliação. Então é bem isso, não é desculpa para não ler um livro do começo ao final ou não prestar atenção no professor durante 1 hora. Tem pessoas que se usam desse argumento para justificar o porquê não o fazem, o que considero uma pilantragem, mas medicamente falando, existem pessoas que realmente não conseguem, não têm essa capacidade. Eu fiquei impressionado com relatos de pessoas que tiveram problema por toda a sua vida em relação a isso, que não conhecia que sofria esse tipo de coisa, tava sempre... Porque querendo ou não, imagina a longo prazo, se você não tem conhecimento desse tipo de coisa, você começa a compreender que é uma falha sua, né? Então, eu realmente fiquei boquiaberto quando eu comecei a ler relatos sobre esse tipo de coisa. Porque pra mim, na minha cabeça, eu ainda tinha aquele estigma e até esse mito que era, como é que eu posso dizer? Que se envolvia no seu dia a dia, mas coisas pequenas. Eu nunca coloquei isso a longo prazo, por exemplo, dentro de um cenário de relacionamento. Por exemplo, querendo ou não, algumas pessoas têm isso daí não se restringe a um campo específico da sua vida. É para todas as suas relações, sejam pessoais ou profissionais. Já a gente entrou nesse negócio mais da déficit de atenção, é que também, se eu não me engano, ele tem certas, digamos, camadas, assim, né? Sim. Você não é... É um espectro. Tem vários espectros diferentes, exatamente. Vocês querem aprofundar um pouco mais nisso? É que eu não quero desviar toda a nossa atenção a essa tangente, mas eu quero conectar com a sua pergunta lá, se hoje temos menos atenção. Uma coisa que se escuta por aí é que déficit de atenção é uma coisa inventada agora, que só existe agora, que ninguém tinha isso faz 100 anos. Então seria um argumento para quem diz sim, hoje não temos atenção porque olha quantas pessoas têm essa síndrome e antes não tinha. E essa é uma falácia, porque não é que os tempos modernos causam mais déficit de atenção, senão que, primeiro... É que hoje existe a capacidade de enxergar isso, né? Isso, é como aquela coisa do... epilepsia, antes era a possessão do demônio e hoje sabemos que é uma condição. Não é que tem mais epilépticos hoje do que tinha antes, é porque antes realmente não podia ter, porque não tinha a capacidade para fazer o diagnóstico dessa condição. Então, principalmente nesse que eu falei, campo de atenção aí em termos neurológicos, que é a quantidade de dopamina, é uma coisa que você consegue ver com exames muito precisos desse tipo de neurotransmissor, de fazer ressonância magnética. Então não é que... Como que não tinha no século XVI? Bom, tá aí a resposta. Né? Como se podia ter? Quer dizer, isso podia ter, mas como que iam saber que você tinha especificamente isso? Se nem a palavra atenção existia como concebemos ela hoje. Então, essa é a pergunta, é a resposta relacionada à sua pergunta aí. E aí, dentro desses parênteses do que já definimos essa condição, tem que deixar claro que é um espectro, não é AIDS, não é câncer que você tem ou não. É uma coisa que você pode ter uma propensão maior, uma propensão menor, depende do diagnóstico. E aqui, não somos médicos, obviamente, então não se façam autodiagnósticos baseado no que estamos falando ou em formulários de personalidade no BuzzFeed. Qualquer coisa que você também for pesquisar no Google, por favor não, que você vai terminar tendo peste negra. Então a nossa recomendação aqui, nesse parênteses, essa é uma condição que é real, não é inventada para servir como desculpa para que chamamos preguiçosos ou desatentos. Para quem quer se informar mais, temos vários links nas referências para pessoas que entendem muito melhor disso do que nós e recomendamos explorar um pouco mais para ter essa atenção um pouco mais abrangente em relação a essa condição. E na verdade eu não conhecia, mas quando eu comecei a pesquisar eu descobri que tem aqui no Brasil existe uma empresa na área de saúde, pessoal que trabalham justamente nesse campo, que inclusive tem aqui, fazem testes e tudo mais, inclusive disponibilizam aí bateria de exercício pro pessoal que sofre num nível mais baixo, para procurar melhorar esse tipo de coisa, cara. Sim.
Ferramentas tem várias e Sim. canais de informação. E esse é um mito também. que eu não imaginava, pra ser sincero, porque quando o pessoal comentava assim, eu achava que eu era bem dramático mesmo, quando eu comecei a ver. Cara. Não, eu digo tipo no ponto de quanto a procurar, né, como é que eu posso, não digo curar, mas procurar trabalhar exercícios pra trabalhar plasticidade do próprio cérebro seu, você conseguir trabalhar essa parte cognitiva e tudo mais. Existem exercícios, pesquisa sempre tem. Sim. Mas eu digo a capacidade de melhorar isso, entendeu? Eu achava que era biológico, acabou, entendeu? Eu tava pensando que era câncer, tem que arrancar com cirurgia. Quando inicialmente eu comecei a pesquisar, eu achei que não era uma situação com uma possibilidade de melhora. Tipo, entendeu? Achei que era algo que a pessoa teria que arcar por toda a sua vida. Sim. Mas tem, só que pode melhorar. Tem maneiras de gestionar isso de maneira progressiva. E bom, eu quero fechar esse parênteses aí para não virar um Veja Bem medicina. Saúde. Saúde, Veja Bem saúde. Então, aí só amarrando de volta a pergunta do William lá. Esse quadro, essa condição aí, não sustenta o argumento de que temos menos atenção. Só temos a capacidade melhor para diagnóstico e é por isso que você escuta disso hoje. Mas não é necessariamente porque temos menos capacidade de atenção. E bom, o outro ponto, eu falei da economia lá, que é uma coisa para ter em consideração. Mas o outro ponto da sua pergunta com redes sociais, etc., cara, eu acho que não tem muita relação com capacidade para atenção, senão que de hábitos. Eu entendo que existe, ó. Eu até imagino a linha que você vai, Sérgio, mas vamos parar. Eu gosto de pensar o seguinte: se você sabe que já tem um problema com estímulos que você não consegue focar, imagino que seja pode ser uma solução a pessoa buscar reduzir o consumo. Sim. Mas realmente eu não imagino que seja existe uma correlação direta entre os dois, entendeu? Não sei se eu entendi completamente o seu ponto, mas, por exemplo, tem muitos pais que falam que as crianças hoje não prestam atenção porque tá todo tempo no celular, no videogame, no computador. É esse computador! Essa é a linha que eu vejo da pergunta do William. Se hoje temos menos atenção em virtude disso, como mais do que de publicidade que eu falei lá, só do que escolhemos joguinhos o Bubble Shooter lá, em vez de uma narrativa de 2 horas, tipo, coisas cada vez mais simples, cada vez mais coloridas, brilhantes, barulhentas, em vez de livros, por exemplo, que é quase que a definição de entediante hoje, né? Um monte de palavras preto e branco, 800 páginas. Não sei vocês, mas eu tenho experiência diretas com crianças e adolescentes que realmente livro parece um monstro do armário. É o bicho-papão. Felipe Neto é maravilhoso. Meu Deus. Se pensar até nos canais se olhar no YouTube hoje, dos canais que é popular entre as camadas mais jovens da sociedade, cara, parece que eles estão tomando LSD a todo momento. Sim. Mas cara, eu comentei antes, é um bombardeio de estímulos pra justamente a pessoa, tipo, ele se aproveita dessa abertura, né? Porque querendo ou não, pensa bem, cara, você tá falando no meio de milhões e milhões de conteúdo, cara. Por mais que você apresente conteúdo saudável, querendo ou não, na cabeça da publicidade, você precisa de alguma coisa pra colocar ali no presente momento. Por exemplo, o VB pode falar muita coisa bonita. Sai muito conteúdo bom, mas se a gente não tiver um trabalho mais, como é que eu posso dizer? De buscar, tipo assim, eu não sei qual termo eu posso utilizar pra tentar definir, assim, que buscar, tipo, não um choque, não sei se choque seria o termo correto, mas hoje você vê, tipo, que esse pessoal maior aí é justamente isso, é através do choque. Através daquela coisa imediata. Eles estão usando o estímulo involuntário, né? Eles não estão direcionando a qualidade do conteúdo para que você tenha mais vontade de se dedicar àquilo. É mais querem te roubar a atenção porque é o que faz mais barulho e o que é mais brilhante. Sim. Aí, assim, esse é o contexto. Agora, em relação à pergunta de se isso faz com que temos menos capacidade de atenção, eu também digo que não. Assim como... Para mim, o exemplo do balde aí responde plenamente essa questão. Assim como a publicidade que tira um pouco de água, esse tipo de conteúdo em que estamos habituais a eles exercem essa função. Então já não é que é uma metralhadora da publicidade tirando essa água do balde, senão que é você mesmo que está fazendo vários furos
porque você está no hábito de priorizar mais furos do que menos. E é aí que eu vejo que essas crianças, não é que elas estão perdidas, não é salvação, que não, elas nunca vão ler um livro até o final. É mais uma questão de implementar hábitos mais saudáveis, de dar atenção por parte dos pais, ou se que for jovem, adulto também. Aqui eu estou generalizando, mas o ponto é, independente do contexto, a partir do momento que você dá atenção, a sua capacidade de atenção, você pode recuperar o quanto você quiser nesse balde aí. Se você parar 5 minutos por dia que seja, e aí a gente já volta ao tema lá que eu comecei o episódio dos influencers nas redes sociais. Se você decidir, por exemplo, tem 1 hora do seu dia que você não vai olhar o celular, que não seja que você está dormindo, obviamente, ou decidir apagar um aplicativo, tipo do Facebook, do Twitter, para quem usa muito, ou se você decidir, que é uma técnica que eu achei interessante, escutei recentemente, mudar a cor do celular para preto e branco. Porque aí fica menos brilhante, menos chama atenção, fica mais... Você usa menos. Quem usa esse método aí diz que usa menos celular quando bota as cores preto e branco. Assim, o primeiro passo que você dá proativo em tentar calibrar um pouco o foco da sua concentração, atenção, você vai recuperar a água nesse balde aí. Você vai tampar os furos. Então não é que temos menos capacidade, é só que hoje, mais do que antes, que tinha grama crescendo, tinha, sei lá, corrida entre 2 lesmas. Não sei vocês, mas eu tenho lembrança de quando eu era criança de realmente ver as formigas, de ver... Ficar olhando pro nada, assim. Só ver sim. Nossa senhora. Vocês têm, né? Eu acho que minha irmãzinha hoje, por exemplo, não tem essa experiência de só olhar pro nada e devagar, assim, com o que tá no campo visual. Então achei que a gente vai terminar fazendo... Eu devago até demais. Veja não bem, mais que o Pedro, mas... Veja bem hábitos saudáveis. Mas eu acho que essa é outra parte da pergunta, né, William? Ou eu tô errado? Do quê, perdão? Você acabou de falar, sim. É outra parte da pergunta de, bom, se temos a mesma capacidade, então como fazemos para subir o nível da água? Em resumo, nada é do que procurar tudo que você falou, de questão de hábito. Não dá um tablet pro seu filho pequeno para começar. Ou dá, mas limita o tempo, né? Ou deixa em preto e branco. Nossa senhora. Mas por aí já. Mas por falar em hábitos, uma das grandes sacadas, modinhas que... Não sei se hoje tá tão forte como em 2016. Mas é algo que vem do budismo, que é a meditação. Hoje muitas pessoas praticam o que é chamado de mindfulness, que é nada mais do que o foco na própria atenção, que também tem classes de yoga, de pilates, todas essas modinhas aí de tirar um pouco o estresse, de relaxar, vem muito em virtude disso, de ok, vamos dar aqui a oportunidade para você não focar no trabalho, não focar nos seus problemas pessoais em casa, para você focar na sua própria respiração, ou focar na elasticidade do seu corpo, se for yoga. Esse é um hábito que tem, sim, aí tem evidências científicas, link nas referências também, de que você consegue aumentar o nível da sua atenção. Não é capacidade, lembrando, é só o nível. É o balde e a água. Você consegue aumentar diminuir os buracos no seu balde aí, aumentar o volume de água. Seu balde não vai virar um tambor, fala assim. Exato. Ainda que pode, viu? Você pensar mais como um músculo em vez de um balde, faz mais sentido. Você pensar, por exemplo, nos monges lá, que dedicam a vida à meditação. Eu tenho certeza, têm mais capacidade do que eu. Então é uma boa observação essa. Eu estou falando de balde aqui para ilustrar que o controle que você tem, mas é um balde que cresce. É um balde orgânico, vai. Se você... O César vai virar um caminhão-pipa no final do episódio. Não, mas é legal. Tem a reportagem da Super que eu deixo nas referências também, que tem uma matéria inteira sobre isso. Tem aplicativos que... Aqui é um pouco irônico, mas sim, é um aplicativo mais no seu celular que te ajuda a prestar mais atenção em vez de menos. E é algo que até eu tentei. Com um experimento para esse episódio, eu baixei e usei por 2 semanas. Não apagou? Não consistentemente.
Mas é um exercício legal. Eu acho que os ouvintes aí que têm interesse têm a preocupação em primeiro lugar de como tá fazendo gestão da própria atenção, que esse exercício de mindfulness, de focar na própria respiração, nas próprias sensações corporais, nos barulhos externos, que ao fim vai levar à sua maior capacidade executiva de execução da própria atenção. É um exercício bastante válido que eu recomendo. Não sei se vocês têm alguma experiência com isso. Não, acho que não. Com meditação em si não, cara. Foi um tipo de atividade que eu nunca tentei fazer. Sempre tive curiosidade, né? Que sempre, principalmente pra mim, eu que gosto sempre desse escopo mais de, tipo, autorreflexão, fazer esse tipo de coisa. O pessoal fala que é a melhor atividade que tem, né? O momento de se sentar e conseguir literalmente limpar. Não sei você que falou que desgaste físico Não sei se é literalmente, Pedro, mas é uma limpeza. Né? Oi, William. Não sei se foi você que falou uma vez que você gosta principalmente de fazer exercício, porque o desgaste físico depois te dá um... isso é verdade. Limpa a mente. Pra mim funciona dessa forma. Mas o próprio exercício é uma forma de direcionar sua atenção ao próprio corpo, né? Não tem como você estar correndo uma maratona e pensando na novela de antes de ontem. Escrevendo artigo acadêmico enquanto corre na esteira. Então o exercício vai muito em linha com essa da meditação. É um momento em que aí involuntariamente você tem que dar atenção ao seu corpo, sua respiração, ao seu nível de fatigação, ao esforço que está fazendo na academia. Mas eu acho interessante, cara. Eu já vi, inclusive, essa atividade de meditação você encontra não só falando do escopo asiático mesmo, pessoal, mas em, tipo, todo lugar, cara, tipo, até quando a gente cai para um escopo mais, quando você fala de religião, igual os budismo, até no próprio catolicismo, até no judaísmo, todo mundo existe sempre uma atividade que é aquela da onde aquele momento mais de introspecção da pessoa, que ela para, busca. Por exemplo, pessoas sentam mais à vontade, sei lá, sentando e rezando alguma coisa. Isso. Então você vê que é uma coisa já do ser humano mesmo buscar isso, né? É um momento de atenção direcionada. Não é que tem um pop-up no seu celular falando Jesus quer sua atenção. Você escolhe, ter aquele diálogo. Ele não vai mandar notificação pra você. Você pode jogar um raio. Vai saber. Aí já é interpretação sua, né? Bom, então como a gente definiu no ponto anterior, a gente definiu que atenção é um recurso, uma habilidade, certo? E aí o César deu o exemplo do balde, tem como a gente aumentar isso, cada um da sua forma. Tem algum outro aspecto da atenção que vocês acham que a gente deveria dar mais atenção? Eu acho que é o ponto inverso, né, gente? Conseguir começar a ignorar as coisas. Eu já vi falando, inclusive, que muitas vezes o trabalho da própria sua perfeição influencia muito a sua atenção focada, por exemplo. Então, na verdade, imagino eu que existem sim outros pontos fora esses dois que precisam ser trabalhados aí dentro. Eu acho que percepção é o primeiro porque é um que todo mundo já consegue fazer uma conexão rápida. Sim. Por exemplo, de lidar diariamente com diversas tarefas no trabalho, você buscar a possibilidade de fazer uma por vez, e tentar fazer as duas, por exemplo. Já por isso, a gente falou no começo, multitask. Como a gente falou no começo, multitask já não rola. Eu entendo que existe sim essa abertura para esse tipo de coisa. Mas aí continua como recurso, né? Você está fazendo a melhor gestão do recurso. Acho que a pergunta do William foi mais no sentido que consequências tem esse foco na atenção que vai um pouco além do mero recurso que podemos direcionar. E eu acho que é meio como... Aí eu dou outra analogia. Eu falei do balde e vou falar como dinheiro. Tem vários truques para você ter mais dinheiro. Mas o que você faz com o dinheiro? Essa acho que é a vertente que eu vejo da pergunta. Beleza, dá para gestionar a atenção, dá para usar muitos truques e métodos para ter mais dela, ter mais controle dela, mas onde deveríamos direcionar você mais atenção? Isso. Não é administrar, é onde investir, onde colocar essa atenção. Aqui vai para um lado um pouco mais filosófico da coisa, que é o de dar atenção a coisas que você não está dando atenção. Pelo menos é o que eu estou interpretando dessa pergunta. Como, por exemplo, atenção à linguagem. Foi algo que nunca tínhamos dado antes, até os 2 episódios anteriores. Ou atenção às coisas estão melhores ou piores. Vamos dar atenção um pouco às coisas que estão melhores, as tendências positivas mundiais.
Mas falando em ver bem atenção, acho que o primeiro ponto de grande atenção aqui é o padrinho.com.br/vejabem. Você tem que direcionar atenção a algum lugar. Né? Recomendamos fortemente esse ponto. Gente. Porque, bom, já falamos, damos muita atenção aqui, é a base do Veja Bem, é dar atenção. E no Veja Bem Padrinhos damos uma atenção exclusiva a tópicos que queremos desenvolver mais, como foi o caso do Linguagem, da Inteligência Verbal, que foi o último lançado. Ou queremos dar atenção à segunda temporada do Black Mirror também, que não demos atenção de modo público e gratuito a todos os ouvintes. Então, se vocês gostam de compartilhar da nossa atenção, para direcionar um pouco da atenção de vocês, o padrinho é o caminho para ter mais disso. Assim como se a atenção é dinheiro e a atenção do padrinho do Veja Bem vale para vocês vão ter mais disso sendo membros exclusivos desse clube. Além desses episódios exclusivos, também tem acesso ao grupo do WhatsApp, onde a discussão sempre continua. Tem a possibilidade de ganhar ou ter descontos diretos de cursos do ipad.com.br, plataforma com... então detalhe também. Fora o conteúdo exclusivo nos episódios, tá? Isso, a gente tem já tinha comentado. Então, atenção, perdi. Isso aí, Pedro. Um episódio inteiro sobre atenção, você não prestou atenção no que ele falou. É que essa parte dos anúncios é automático, gente. Então, aí, se vocês querem aproveitar de todos esses benefícios, lembramos que não é muito, é uma contribuição mensal a partir de R$1, R$5 para entrar no grupo. Mas é menos do que um Trident, ou 3 Tridents, não sei quanto vale o Trident aí no Brasil. Uns 3 contos essa porra, já. Absurdo. Mas é um valor simbólico, mas que no nosso caso tem um impacto tremendo em termos de gestão de custos para os servidores, renovação do domínio do site, etc. Querendo ou não, temos gastos, né? E também, quanto mais padrinho, melhor pode ficar as coisas aqui. Não sei que maravilha, Pedro. Um microfone para cada um, em vez de ter que ficar dividindo isso aqui. Quanto mais atenção financeira a gente tiver de vocês, mais atenção de boa qualidade podemos dar de volta. Bom, obrigado a todos os que já são padrinhos, especial a Viviana, o Alexandre, o Leandro, o Raí. Vocês, muito obrigado por terem se somado ao grupo recentemente. E para aqueles que querem escutar seu próprio nome também em um futuro episódio, link na referência, padrim.com.br/vejabem. Façam parte desse grupo de atenção exclusiva, vocês não vão se arrepender. Agora, fechou parênteses. Isso aí. Agora pode voltar. Bom, continuando então, essa pergunta ao que direcionar a atenção. Eu tenho umas anotações aqui voltando porque o filósofo / psicólogo que o Pedro mencionou lá no começo, o William James, ele tem uma frase também bem legal que ele diz que a atenção é o exercício de ser consciente à realidade. E se você realmente quiser fazer uma autópsia na palavra atenção, é você... É escolher, no final das contas. É o poder de escolha, nada menos que isso. Escolha de consciência, em primeira instância. Você está consciente de várias coisas, mas o que você está mais consciente nesse momento? E sabe quem não está consciente de absolutamente nada? É quem está morto. Pode acabar o episódio depois dessa. Se você está vivo, a provocação aqui é... Você tem uma responsabilidade enorme com você mesmo de elegir, de escolher o que te traz mais frutos, de focar a sua consciência, o seu estado de vida, a sua condição de estar respirando, o que merece a sua consciência, a sua atenção. Então, quando você pensa nesses termos, nessa vertente da atenção, mais do que um balde, um recurso, senão que o próprio significado de estar vivo, porque aqui soa dramático, mas vocês vão entender um pouco da veracidade dessa frase. Se vocês pensarem nos monges, por exemplo, o que dá sentido à vida deles? Não é a atenção, a meditação, a conexão com as coisas, os seres vivos. Se você pensar num profissional workaholic 100%, que é, sei lá, aquele advogado que está sempre resolvendo os maiores casos, ou CEO que está gerando milhões para a empresa, o que traz significado para a vida deles? Para mim parece bem intuitivo que é a atenção que eles estão dando, que é nos negócios, que é na carreira,
Você pensar no casal mais feliz do mundo, que basicamente vive um pro outro, a atenção também tá nisso. Então, se você pensar em linhas bem filosóficas, isso que o William James disse é bastante provocador. Onde o que você direciona a sua atenção é o que justifica o que você chama de significado da sua própria vida, o valor de estar vivo. Então, no nosso caso, o que a gente dá bastante valor é produzir o Veja Bem. Então, o que eu recomendo para realmente aproveitar esse episódio além de doar no padrinho. O resumo tudo falou, do que o César falou, por favor, comecem a filtrar as coisas, gente. Procurem criar novos filtros para sua atenção. No meio das pesquisas, um dos vídeos que eu tava vendo, o cara falando essa coisa de atenção, principalmente no caso que ele falou, era da filha dele. Uhum. Ele tava com pressa, alguma coisa assim, e a filha dele meio, tipo, chamou a atenção dele pra ela, pra olhar pra ele. Uhum. Ele falou que aquele foi um ponto que mudou um pouco a perspectiva dele. E eu lembrei um pouco do que a gente falou no próprio Veja Bem, o 10, Segredo da Felicidade, que é o negócio de conexões. Uhum. Você não consegue, tipo, se conectar com a pessoa se você não der atenção pra ela, de certa forma. Sim, não é só uma atenção de maneira vaga, tipo, eu sei que ela tá viva, mas é atenção no que ela tá pensando, no que ela tá sentindo. É o que muitos gostam de chamar de empatia, que é a atenção totalmente direcionada ao outro mais do que em você. E aqui eu acho interessante elaborar um pouco, porque realmente, se você pensar, as pessoas empáticas são extremamente atentas à condição do outro. Elas não estão pensando como eu estou me sentindo agora, o que eu preciso agora, o que está ruim na minha vida. Elas estão realmente escutando e prestando atenção a você. E isso é diferente da simpatia, por exemplo, que é quando a pessoa só dá um sorriso e não te xinga, ou não te dá um tapa. A simpatia vem, pelo menos nessa vertente, da atenção total direcionada ao outro. A gente até falou do selflessness, como que é o não eu. Vem dessa atenção. Onde está a sua atenção? No sofrimento que você está fazendo para escutar o outro? Porque se for isso, você já não está sendo empático. Você está sendo, talvez, um falso amigo. Ou um amigo que está sofrendo muito para ser amigo. Mas se você pensar em grandes símbolos da empatia, como o Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Buda, você vai ver que realmente esse recurso, a gente está falando, a atenção sim é um recurso, mas se você tomar nessa perspectiva de que é o recurso que tem mais valor em termos de significado da sua vida e conexão com os outros, é algo que realmente devemos dar muito mais atenção. Eu quero prestar atenção em sempre reclamar de tudo, como as pessoas se sentem ao meu redor, o que eu posso contribuir, que até volta aquele episódio que a gente fez, as coisas estão melhores ou piores. Eu garanto que quem tende a responder que as coisas estão piores estão focando, tá com atenção no que está ruim para elas, ou no arredor delas. Mas se você mudar isso, você vê que muda tudo. E, curiosamente, também é algo que o Buda diz, né? Para quem escutou aquele episódio, a gente fez há muito tempo sobre o budismo, o islamismo e o mormonismo. Quando eu conto a história do budismo, eu digo lá que o Buda, a maior mensagem dele era que o sofrimento é inevitável, mas só é sofrer se você prestar atenção na dor, se você prestar atenção no negativo. Se você prestar atenção no fato que você está vivo, e só quem está vivo pode sofrer, já deixa de ser um sofrimento tão grande. Se você prestar atenção que todos dependem um do outro de alguma maneira, você não vai se sentir mais tão sozinho. O famoso Nirvana, isso está até no artigo, né, que eu usei para esse episódio, link nas referências, diz que para muitos líderes espirituais o Nirvana nada mais é do que a capacidade completa de direcionar a atenção àquilo que te premia. Então a provocação para vocês aí, com base nessa vertente, no que vocês querem focar que vai premiar mais vocês no sentido que vocês querem, em vez de menos. Sair das redes sociais, botar o celular em preto e branco, ou escutar mais episódios do Veja Bem. Veja Bem. Bom, galera, então acho que dá pra gente encerrar. Sair com um novo foco pra sua vida. Exatamente. Bota isso nas suas metas de 2019. Minha meta é ter a melhor qualidade de atenção. Dos padrinhos. Principalmente. Mais padrinhos, cara. Isso. Eu queria só chamar a atenção dos ouvintes para os links nas referências que estamos sempre mencionando e estão disponíveis.
Realmente vale a pena, galera. Se vocês curtem alguma das coisas que foram ditas aqui, então, eu queria só aqui chamar a atenção para esses links aí, de que tudo que a gente fala aqui é um resumo do que a gente foi exposto. E nunca é a mesma coisa você escutar o nosso resumo com nossas perspectivas imbuídas do que realmente ir na fonte e poder chegar nas mesmas conclusões vocês. Seria, por exemplo, o equivalente a você falar que assistiu o filme Senhor dos Anéis e escutar o resumo que a gente fez no episódio, em vez de ir lá e assistir, ou melhor ainda, ler o livro. São experiências distintas. Ler um resumo, escutar alguém fazendo uma crítica, do que realmente ver o filme ou ler o livro. Então pensem nessa variável aí. Se vocês gostaram de alguma coisa, direcione um pouco de atenção aos links, que vale a pena. Agrega muito mais valor. Bom, acho que deu pra finalizar, mas antes de terminar de vez, antes do Pedro dar suas últimas palavras também, não se esqueça das redes sociais, tá? Facebook tá aí, Twitter, quem quiser pode me seguir, vai estar o link também na descrição. E além do nosso YouTube, que bom, agora a gente tá monetizado. agora tem que dar play mesmo. E tem o WhatsApp também, né? Quem quiser mandar um áudio, é verdade, o WhatsApp, contactar diretamente, o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E antes de encerrar, eu queria deixar para os ouvintes aqui, na verdade, que esse tópico foi uma abertura, abriu meus olhos, e realmente me deixou com medo. Assim. Eu acredito que, não estou dizendo que eu tenha algo do tipo, mas eu acho que foi interessante até para eu reavaliar alguns conceitos daquilo que eu tinha como priorizado do ano passado para esse ano. Inclusive, acho que isso daí foi meio que o pé na porta para abrir, para eu começar a me planejar novamente em relação a algumas coisas aqui. E eu me sinto muito mais positivo em saber que não é algo que eu posso dizer que eu imaginava que só eu estivesse passando, mas é realmente uma coisa muito, muito bela. Eu me sinto ótimo, pra ser sincero. Vou sair desse episódio aqui com esse novo aprendizado, mas vou procurar inclusive incrementar mais algumas coisas, porque realmente esse tópico eu não tinha ideia da profundidade que poderia chegar. Acho que a metáfora do balde foi muito boa em relação a isso, porque, querendo ou não, no fim das contas, independente da ferramenta que você tiver disponível, a quantidade de informação que você tem na internet, se você não procurar funilar esse tipo de coisa, você vai acabar na mesma. Isso. Mas lembre-se que é um balde que cresce, e lembre-se onde você coloca esse balde. Se é no espiritual, se é no próximo, se é no trabalho. São questões tão importantes. Conhecer do seu... você acaba conhecendo você mesmo nesse exercício aí de priorizar as coisas. Isso é um feeling que eu tive. Eu já falei muito, então eu só queria agradecer a todos os ouvintes pela atenção. Até a próxima. Meu Deus. Gente, deixa Tchau.